Oi, Aquário! Seja muito bem-vindo, eu sou a Rosana. Vou fazer a leitura energética do teu signo para essa semana. Tô fazendo a leitura um pouquinho diferente dessa vez. Antes de começar as leituras, eu tirei 2 cartas do oráculo que me disseram aqui a energia geral das leituras do dia. São cartas bem potentes, que me diz que a gente vai tratar de assuntos bem importantes aqui para vocês. Toda vez que a tua leitura se unir ali ao significado das cartas, eu trago para vocês, mas no final eu também faço um resumão, né, do que essas cartas estão falando. Então vamos começar? Boa sorte, Aquário. Dessa vez eu não vou tirar cartas saltadas e não vou ler cartas invertidas também. 8 de pentáculos, 7 de espadas, 3, Imperatriz, o Mago, 6 de copas, com o Ermitão, certo? Foi interessante porque a carta do 8 de pentáculos é uma carta que me fala de foco no trabalho, dedicação, esforço, colocando a tua energia em algo que você acha que vale a pena. Mas quando essa carta tocou a mesa, me veio assim na cabeça, distração. E é quase como se você estivesse se enterrando no trabalho para não olhar para alguma coisa muito importante que está se desenrolando na tua vida. Se escondendo no trabalho mesmo, tá? A gente tem um 7 de espadas, que é uma carta que me fala sobre energia de uma malícia perto de você. Podem ter pessoas maliciosas aí ao teu redor, ou alguma situação está se desenrolando aí embaixo dos panos que não tem os teus melhores interesses em mente. Aqui também pode ter uma energia de autossabotagem grande. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Não, eu vou aprofundar agora. Vou pedir uma carta aqui de complemento pra gente entender do que esse 7 de espadas está falando. Complementa, por favor. 7 de espadas, do que estamos falando aqui? Eu ainda não entendi porque esse hierofante aqui me veio com uma energia extremamente boa. Peraí. Vamos pedir mais uma. A derradeira. Complementa, por favor. De quem estamos falando com esse 7 de espadas? Opa. Tá. Aqui é energia de autossabotagem, tá? Não é energia do exterior, não. Aqui me fala de um momento, com esse hierofante, ele veio com esse sorriso aqui, me vem energia de mestre, de aprendizado, se abrindo uma porta para você entender mais sobre si mesmo, adquirir um conhecimento, ir além, né? E através dessa porta tem essa felicidade aqui. E você tá se negando aí nessa jornada. Agora eu entendi. Então você tá focando muito em coisas materiais, às vezes se negando a olhar para as coisas ao teu redor, se mantendo ocupado para não embarcar numa jornada de autoconhecimento e reclusão. Porque o ermitão também faz isso. Ele chama a gente nessa jornada introspectiva de busca pela nossa verdade, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais na frente, que eu sinto que a gente vai precisar falar disso, dos porquês, né? O que pode ter aí de tão assustador nessa jornada, tá? A Imperatriz é interessante, porque eu fiz a leitura agora há pouco de Capricórnio e usei o termo grande mãe. E é uma outra forma de falar do universo, dessa consciência divina, essa consciência plena. Essa carta para mim é a representação da grande mãe, tá? É quase como se você estivesse sendo realmente chamado para um processo de grande cura. E a imagem que eu tenho é como se você estivesse no colo dessa mãe, sendo cuidado, sendo nutrido. E a mãe faz a gente passar também pelos aprendizados que a gente precisa. Eu fiquei, veio até uma emoção forte aqui. Ela também precisa ensinar a gente, ela também precisa ensinar a gente a crescer, tá? Mas eu sinto aqui uma energia tão amorosa em relação a vocês, sabe?
Como se vocês precisassem realmente passar por isso e ver o que tem do outro lado. Essa carta do mago, ela me reforça a ideia dessas energias andando, né, se mesclando aí e te conduzindo para essa mudança. Aqui me vem energia até de sincronicidades, sabe? Quando você tá aqui tentando desviar a tua atenção, não pensar em algumas situações da tua vida e ela aparece para você. Aparece uma mensagem, aparece uma postagem, aparece no livro que você tá lendo ou na série que você tá assistindo. É o universo te dando sinais desse caminho que precisa aparecer. E aqui também vem uma ideia de despertar desse teu poder pessoal. Ao encontrar essa tua verdade, atrás dessa tua busca, você também desperta o teu verdadeiro eu e a tua capacidade. Para muitos aqui, pode ter despertar espiritual, pode ter descoberta de dons mediúnicos, bruxinhos, bruxinhas, pessoas criativas com dom da fala, da escrita, da música, tá? Qualquer coisa que tivesse aí adormecida, embaixo de muita coisa, tá? 6 de copas me fala de nostalgia, fala de sonho, fala de idealização. Para muitos aqui, vocês podem estar num momento onde vocês não estão onde achavam que estariam numa determinada idade. Então, digamos, você tem 20 anos, aos seus 20 anos você olhava para frente e falava, nos meus 30 eu já vou estar em tal lugar, com tal emprego, fazendo isso. E de repente você chega aos 30 anos e você não tem nada disso. E muitos podem sentir que fracassaram porque não atingiram as visões, aquilo que vocês almejaram para si mesmos num determinado período, num determinado tempo. Tem muita coisa para falar aqui, mas tá pedindo para eu tirar aqui a nova fileira de cartas. E eu sinto que a gente vai aprofundar aqui no que precisa ser aprofundado. Então, de que forma prática, Aquário pode aproveitar essas energias que se apresentam a seu favor? A Torre, Pagem de Paus, 3 de Pentáculos, Sumo Sacerdote, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Rainha de Pentáculos. Meu Deus. Gente, que poderosa essa leitura. Com 8 de paus no fundo do deck. Ok. A gente tá falando de... Vocês estão entrando no momento de transição. E é um momento que já vem há muito tempo dando sinais para vocês de que não tem mais... não dá mais frutos, né? Quando a torre se apresenta... ela vem encerrar uma situação que por apego a gente não encerra. A gente acha que aquilo é o melhor ou a gente tem medo do novo. A gente não sabe o que vem na frente, mas você tem medo. E às vezes aqui pode estar horrível, mas você conhece, né? É conhecido. E aqui vem um momento de ruptura realmente, tá? É um momento assim, tem aquele derradeiro não aguento mais. Então no contexto aqui da nossa leitura, é quase como se dissesse, você não pode mais tapar esse sol com a peneira. Você não pode mais ignorar isso que está gritando aí dentro de você para ser visto, tá? E se você não escolhe olhar para isso, a vida te força a olhar de alguma maneira. Aqui tá pedindo para eu falar dessa carta, a carta do submundo. Essa é uma carta muito poderosa e é uma carta que diz que a gente não tem como suavizar. É um momento de transição, é um momento de dor, de perda, porque algo na nossa vida vai ser modificado com a nossa entrada no submundo, tá? É um momento que para muitos pode até ser sombrio, é um momento que a gente tenta evitar a todo custo, porque a gente tem medo, né? Mas mesmo que a gente evite, as situações ao nosso redor nos forçam a olhar para cá. Seja por algum conflito, ou a gente fica doente, ou perde um emprego, enfim. Não tô querendo falar de coisas negativas aqui, mas enquanto a gente não passa por esse reino do submundo, pela nossa própria vontade, a vida faz a gente passar, tá? Então, não se surpreenda se você olhar para alguns momentos da tua vida,
perceber que você estava fugindo de alguma situação que precisava ser vista, precisava ser encarada, e de repente o carro quebra, ou enfim, você tem algum outro imprevisto, ou você fica doente. Isso é a vida te forçando a parar para olhar o que precisa ser visto, ok? E não passar pelo submundo, por essa energia. E aqui o que seria o submundo, né? O submundo, primeiro de tudo, seriam as nossas profundezas. Seriam aquilo de não tão bonitinho que a gente guarda dentro da gente. Lógico, todo mundo quer ser feliz e sentir amor, sentir plenitude, né? Mas a gente também tem sentimentos desafiadores dentro de nós. A nossa história não é só feita de momentos, de pontos altos, né? Muitas vezes são os pontos baixos que nos ensinam, desde que a gente esteja disposto a aprender. Então, aqui no submundo está a reunião desses locais, desses traumas, dessas situações difíceis que a gente, por medo ou por qualquer outro motivo, não quis olhar. Muitos, inclusive, ignoram, né? Não se permitem sentir sentimentos desafiadores. Muito aí dessa cultura de positividade tóxica, né? Como se a gente não fosse humano para sentir o que tem que sentir. Quando você passa despercebido por essas emoções desafiadoras, elas não deixam de existir. Elas ficam ali, né? E é quase como se fosse uma bomba. Ela fica ali num momento, uma tensão que não sai, e quando ela sai, muitas vezes ela sai explodindo, né? Com uma força que não precisava ter. Então, se negar a olhar para esse submundo, negar que ele existe, é o que dá força para ele. Isso aqui a gente não tem que ter medo, porque faz parte de quem somos. Quem somos é composto das nossas experiências boas e ruins. E muitas vezes você pode perceber que foram as experiências ruins que te trouxeram mais aprendizado e evolução, tá? O que mais que a gente pode falar sobre essa carta? Aqui, tem uma frase aqui do livro, inclusive, quando a gente fala dessa carta, que ela é muito, muito, muito bonita. Quando você se curva a essa energia do submundo, você reconhece que você não tem o controle de tudo, né? Então você se curva a essas forças maiores, mas ao mesmo tempo você alimenta essa tua força interna que muitas vezes passou despercebida para você, ou você não considerava importante, né? Mas saiba que essa viagem ao submundo, ela é temporária. Mas quando você emerge dela, você sai mais forte, mais compreensivo, com muito mais compaixão. Você se doa mais para suas relações, se torna um melhor amigo, um melhor parceiro, né? Porque é através dela que ocorrem grandes aprendizados. A frase final aqui desse livro, na explicação do livro, né, para essa carta, é muito bonita e ela fala assim: enfrentar a escuridão e ainda assim escolher a luz é o chamado mais profundo de todos. Então não tenha medo dessas tuas partes mais sombrias, tá? Porque eu sinto aqui a energia de aprendizado muito forte na tua jornada. Nossa, que poderoso isso aqui. A gente apareceu o Hierofante 2 vezes. Aqui você está sendo guiado, inclusive, pelo plano espiritual, para passar por esse ordalho, por essa dificuldade, para muitos aí, a noite escura da alma, para aprender mais sobre você mesmo e desenvolver uma força interior que você nem sabia que possuía, tá? Então não tenha medo de passar por isso, não tenha medo de olhar para essas situações desafiadoras. Aqui tem alguém que está acordando, tem um despertar aí da tua alma, da tua essência, querendo aflorar, entende? E aqui é interessante que me vem uma energia, até de uma certa ingenuidade, de inexperiência, não sei como é que eu passo por isso. Você está sendo guiado, você vai saber, você está sendo guiado em todos os momentos. Em nenhum momento você está sozinho. Esse gato aqui está abrindo o caminho para você e te guiando por onde você tem que ir e aprender o que precisa aprender. Nessa tua jornada, inclusive, você pode se encontrar com novos saberes, novos conhecimentos, ferramentas. Você aprende a ter ferramentas para lidar com todas as situações, tá? Aqui, essa segunda carta que apareceu no oráculo que eu tirei, ela fala visões da vida além da morte. E ela fala de um momento onde você está sendo abençoado com a habilidade de ver verdadeiramente. Então você enxerga as coisas com amor, você muda a sua visão. Coisas que pareciam essenciais antes podem perder o valor. Coisas que eram banais antes passam a ter toda a sua atenção.
mudança de visão pode trazer mudanças no mundo físico também. Você querendo se retirar de lugares, de relações, ou se afastando de pessoas, ou se aproximando de pessoas. Muitas vezes isso pode ter uma dor porque a gente tem apego, a gente não quer que certos ciclos se encerrem, né? Mas ainda assim, nesse processo, você adquire as ferramentas necessárias para olhar para essas situações, curá-las e depois sentir paz com isso, ou seja, atravessar essa situação difícil. E eu sinto que muitos aqui vão descobrir ferramentas importantíssimas. Para muitos aqui, eu sinto que vocês vão ter contato com a espiritualidade, vocês vão até desenvolver técnicas ou vão aprender coisas de terapias holísticas, tarô para muitos, enfim, formas de ajudar nesse teu processo de autoconhecimento e de lidar com essas situações, trazer entendimento para esses teus conflitos internos, ou até ajuda de psicólogos também para passar por alguma situação difícil, ressignificar algum trauma, né? Você aqui fala de ajuda, você está recebendo ajuda ou você vai ser guiado na direção de um conhecimento que vai te ajudar a passar por isso também. E para muitos eu sinto que entrar em contato com esse conhecimento desabrocha essa coisa do mago que eu falei, né? Do despertar espiritual e de repente ver que você tem uma conexão maior, tá? Com essa grande mãe. Muitos aqui, gente, eu não vou brincar não. O mago com sumo sacerdote, muitos de vocês podem seguir um caminho espiritual a ponto de ensinar outras pessoas, de ser um exemplo para outras pessoas. Seja um exemplo mesmo no dia a dia, as pessoas vendo como você age e se sentindo inspiradas a agir daquela mesma maneira, ou vocês realmente se tornando professores, tá? Ou dirigentes espirituais, dependendo aí da vertente que você siga, se tiver alguma religião. Mas tem vocês assumindo esse papel de se tornar uma vitrine também para os outros, tá? A partir de um trabalho interno muito bem feito. Olha a grande mudança, né? Por isso que é tão importante e você se esquivando desse processo, talvez com medo de uma dor, uma ruptura aqui, mas isso tá desbravando e destrancando quem você é de verdade, tá? E aqui é muito interessante, muito bonito. Eu falei com essa carta dessa talvez idealização de quem você deveria ser, né? E aqui é quando você se dá conta de que você é muito mais do que isso. Muito mais. E você não precisaria ser nada diferente. Você está exatamente onde tinha que estar, né? Porque o mago também fala isso. Uma pessoa que tem a seu dispor as ferramentas necessárias para criar qualquer coisa na sua vida. Então também tem uma coisa que muito tranquila de dizer, se eu ainda não cheguei lá, não tem problema, eu consigo, né? Porque a Rainha de Pentáculos também tem isso. Ela sabe as ferramentas que ela precisa para chegar em determinado lugar, ela tem ao seu dispor e o que ela não tem, ela consegue. Tem muita tranquilidade aqui nesse sentido. Vamos ver agora com o Moonchild. Um complemento aqui para essa energia da mesa. Leitura muito, muito, muito bonita para vocês. Aquário. Ás de Copas. 4 de Paus. Pagem de Copas. Saíram 2 aqui. 8 de Pentáculos com 7 de Pentáculos. E o Rei de Copas, certo? No fundo do deck temos o 5 de Paus. Ok. Esse 5 de Paus, ele me fala de medo do desconhecido. Eu não sei o que eu vou enfrentar nessa busca interna. Eu não sei, eu tenho medo do que eu vou encarar. E esse medo é natural, é o desconhecido. Tem toda essa ideia pré-concebida do que é esse submundo, do que é essa noção de autoconhecimento. Porque não pense que é tudo lindo, não é só alegria, né? Você vai olhar para partes suas que são dolorosas, que doem em você como nada dói, né? Porque cada um tem aí suas dores particulares, mas é um caminho necessário. Esse medo, ele faz parte, e a questão aqui eu sinto que não é não ter medo. A gente vai ter medo em várias questões da nossa vida, a questão é não deixar o medo paralisar. E eu sinto que era o medo que estava paralisando vocês anteriormente.
Eu sinto que depois aqui de um momento de ruptura, de chacoalhão, que alguma coisa fala, Aquário, não dá mais para adiar. Não dá mais para adiar esse momento. Você se abre. O Ás de Copas me fala assim, abrindo as portas desse coração, deixando tudo transbordar, tudo vir para fora, tá? Tem muita coisa bonita que sai, tem muito choro preso que sai também, mas é necessário abrir esse emocional para você olhar para o que precisa ser olhado, ressignificar o que precisa ser ressignificado também, ok? Para muitos aqui, a gente fala do ermitão, não é você abdicar da sua vida e ir para um monastério, fazer um retiro, não é isso. Você pode fazer isso aqui no seu dia a dia, tá? São as ferramentas que você utiliza, teu estado de espírito, onde está teu foco, tua atenção, que vão ditar se você está nesse processo de introspecção e de autoconhecimento ou não. Você não tem que parar, largar seu trabalho, largar seu relacionamento, não. Talvez muita coisa termine no final desse processo, sim, mas porque você reconhece que não tem mais a ver com você. A vida continua, você só está escolhendo focar em se conhecer, tá bom? 4 de paus, ele me fala que a gente vai estar olhando muito para suas bases, para suas estruturas. Me vem uma energia forte de ajuda, me vem uma energia forte de amparo. Quando você se abre, tem muito amparo aqui da espiritualidade com vocês, vocês estão sendo muito guiados pelos guias e mentores, tá bom? Eu quero tirar mais uma carta aqui para esse 4, eu sinto que ele tem mais coisa para falar. Complementa, por favor. Clarifica, na verdade, clarifica, por favor. 4 de paus, do que estamos falando aqui? Rei de espadas. Tá, a gente pode estar falando aqui das tuas bases, das tuas estruturas. Para muitos, vocês vão olhar para trás, lá para trás mesmo, para a infância, para o começo. Para muitos aqui tem figura paterna, energia de pessoas do signo de ar, principalmente, Gêmeos, Libra e Aquário, tá? Mas me vem muito aqui figura paterna. Às vezes essa pessoa, a forma que essa pessoa enxergava a vida, o que ela trouxe muitos ensinamentos para vocês, vocês vão realmente ter que confrontar algumas crenças aí ligadas ao pai, tá bom? A figura do pai na sua vida, porque aqui me fala muito de base e estrutura. O quadro de paus me fala disso. Página de copas, ele me fala de um momento de iniciação. Um momento de ser guiado pelo coração, não ter certeza nenhuma do caminho à frente, sabe? Não ter nem muita clareza do que tá sentindo, do que quer, mas você se permite seguir. É como se estivesse realmente abrindo as portas. Olha, tem muito conhecimento aqui para vocês que vai chegar até vocês, ou insights, ou realmente aí um despertar espiritual que acontece, ele abre portas dentro de vocês para a mediunidade, para a tua intuição e para ser guiado de uma forma muito mais sutil. Porque você está saindo, às vezes, de uma crença muito mental, muito estratégica, racional. E aqui você está abrindo um caminho que não é certo, não é palpável, não é tangível, não dá para ser comprovado, né? Ele é um caminho que faz sentido para você e às vezes para mais ninguém, então você precisa aprender a validar isso. Mas tem uma abertura aqui do teu emocional, quando você deixa desaguar tudo isso que estava preso, você começa a acessar mais a tua intuição também. E eu sinto que isso desbloqueia tudo aquilo que a gente falou com o mago. Ó. Agora aqui vieram 2 cartas para vocês, que é o 8 de pentáculos, que tinha vindo aqui anteriormente, com o 7 de pentáculos juntos. Aqui fala, olha, para muitos aqui, reforça, tá? Muitos de vocês podem passar a trabalhar com a espiritualidade depois de fazer esse movimento. Trabalhar com o teu dom, trabalhar com algo que te inspira, porque o mago me fala muito dessa coisa de inspiração, né, dos criativos. Os criativos, eles têm uma conexão aí com o universo, que de onde é que eles canalizam, né, essas músicas tão bonitas, essa arte, uma pintura autoral, né, um livro que escreve, isso vem da onde, né? É uma conexão muito bonita. Então, tem muito disso aqui aflorando, muitos de vocês mudando realmente de área para trabalhar com isso. E é uma área, olha só, olha a diferença desse caminho aqui de trabalho. Eu acho muito lindo porque é um caminho que brilha, né? É um caminho com arco-íris, com estrela, com prosperidade. É quase assim, sabe quando você tem gosto de trabalhar? Você acorda para trabalhar feliz, né?
É um caminho aqui muito próspero, muito, 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 extremamente próspero para vocês. 7 de Pentáculos me reforça o seguinte: para muitos é um caminho que talvez não seja muito aceito, muito mais se você tiver uma criação muito tradicionalista, né? Pode ser um caminho incerto aos olhos de muitas pessoas. Esse caminho tem que fazer sentido para você, Aquário, e fazendo sentido para você, se posicione diante disso. Fale: este é meu caminho, ele faz sentido para mim e eu vou seguir assim. E você vai estar sendo protegido e amparado também. Não se esqueça disso. Rei de Copas veio aqui como uma energia de alguém que aparece aí para vocês. Muito forte energia dos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, tá? E veio aqui uma energia de um casal, né? É quase como se quando você reconhece essa tua força, essa tua noção de estou exatamente onde eu deveria estar e se eu não tiver eu tenho os meios de conseguir chegar onde eu quiser, você atrai também uma pessoa que é muito aberta, muito receptiva e muito madura para trilhar algum caminho com você, tá? Então aqui tem energia dos signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, pode estar espelhado, né? Mas é uma junção aqui da terra com a água. Para outros eu senti uma energia quase como o rei de espadas nesse teu contexto, ele me veio com essa visão endurecida, enrijecida, tradicionalista, né? De talvez uma figura paterna, alguma coisa aí na tua criação. E olha como modifica para um rei de copas. Eu sinto que para muitos pode ter uma mudança na visão de como vocês enxergam esse pai ou essa relação com o pai, tá? Para muitos pode ter até uma transformação dessa pessoa mesmo, mas vocês não têm que se preocupar com isso, porque isso não é trabalho de vocês. Essa transformação é da pessoa, mas vocês obviamente se beneficiam dela se ela acontecer. Mas tem uma suavização, sabe? Dessa visão dessa pessoa em relação a vocês ou de vocês em relação a ela. Aquário, que leitura linda. Bom, eu espero que tenha contribuído aí com o momento de vocês de alguma maneira. Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!